Saudações roqueiros, metaleiros, colecionadores, geeks e nerds, sejam todos bem-vindos. Eu sou o Eduardo e esse é mais um vídeo do canal Deibardo. E chegamos então no sexto vídeo do nosso Cover Critique com capas com serpentes. Estamos homenageando o ano chinês da serpente, trazendo todo mês um álbum que contém uma serpente na sua capa. Adentramos então dentro dessa banda, falamos sobre a banda, sobre o álbum, sobre a capa e sobre o encarte, bem aprofundadamente, trazendo também uma interpretação do que a gente vê, dos motivos em que essa serpente aparece na capa, não somente a serpente, mas a capa como um todo, a arte, a composição como um todo, também meio que costurando com a musicalidade da banda. Tá sendo bem legal visitar alguns desses álbuns que eu tenho na minha coleção e me reconectar com algumas bandas e músicas justamente por causa desse projeto. Esse mês, então, eu tava pensando em trazer uma das capas mais icônicas com serpentes e um dos álbuns mais legais do metal moderno. É uma banda relativamente recente, pelo menos pro meu conhecimento, e eu adorei esse álbum, curti pra caramba, que é o Soen com Imperium. Mas ao mesmo tempo eu também pensei, cara, vai ser muito mais legal falar sobre esse CD detendo mais conhecimento sobre a banda, sobre o estilo. E por isso, então, esse é um vídeo muito especial, porque vai ser a primeira collab dentro dessa série. Convidei um grande amigo meu que prontamente quis falar sobre o álbum, e esse vai ser o primeiro álbum, então, do Cover Critique das Serpentes, que não vai ser narrada, não vai ser teorizado por mim, mas por um grande convidado, o grande Fábio Nobre, do canal Audiorama. Então vamos pro vídeo ver o que ele tem para falar sobre Imperium do Soen. Partiu? Alô, alô, você, meu amigo, alô, você, minha amiga, que gosta, que segue o canal do Ei Bardo. Eu não sou o Bardo, eu sou o Fábio. Mesmo assim, seja muito bem-vindo ao Ei Bardo, seja muito bem-vinda ao Ei Bardo, meus pequenos menestréis e menestrelas. O Eduardo me convidou para participar aqui do Cover Critique. É a segunda vez, eu acho, que eu participo desse quadro, de algum quadro relacionado a capas. O outro foi algo mais curto, e esse aqui eu vou fazer uma reflexão um pouco mais demorada, um pouco mais aprofundada sobre um disco de uma banda que eu gosto muito, uma das minhas bandas favoritas, das bandas que surgiram nos últimos 10, 20 anos. O tema do Cover Critique dessa rodada é, capas com serpentes, então capas aí serpentárias, ofídicas, e nós vamos falar de uma capa, de um disco que tem uma capa que conta com uma belíssima serpente, que é Imperium, do Soen, que conta aqui, como vocês podem ver, com uma serpente, uma piton, uma python, tá? Que cobra é essa? Entendedores de cobra, por favor, despejem seu conhecimento aqui nos comentários. Ela tá aqui neste magnífico dipec com verniz localizado, que dá essa sensação de relevo, de elevação para a cobra, e também aqui para o logotipo da banda e o símbolo, o nome do disco. Este é um disco que é uma jornada sonora marcada aí pela dor, pela resistência, pela redenção. É um disco que não apenas reafirma a maturidade musical, criativa do Soen, mas que parece nos convidar a olhar para dentro de nós e encarar tudo aquilo que evitamos em tempos de colapso emocional e social. O Soen nasceu da inquietação criativa do baterista Martin Lopez, ex-integrante do Opeth, e decidiu fundar aí um novo projeto com alguns colegas em 2004, 21 anos já, Mas foi só em 2010 que o projeto ganhou forma concreta, engrenou com a entrada do vocalista Joe Eklof, um vocalista muito único, talvez remeta ali ao próprio Michael Lagerfeld na sua voz limpa, um pouco ao Jonas Hensky do Catatonia e ao Maynard James Keenan. Então, entre esses músicos também estava o Steve DiGiorgio, baixista do Testament of Death, ali já na formação inicial. Com o tempo a banda amadureceu, se tornou uma referência dentro do chamado metal progressivo moderno. Se no início a sonoridade lembrava o Tool e o A Perfect Circle, hoje o Soen tem uma identidade própria, marcada por um equilíbrio muito raro entre técnica e emoção, entre peso e melodia. Imperium
foi lançado em 2021, janeiro de 2021, então nós estávamos em um mundo assolado pela pandemia de Covid, e não é exagero dizer que esse contexto atravessa aqui o álbum inteiro, né? Ele foi produzido pelo Iñaki Marconi e tem uma sonoridade cristalina, direta, limpa, é quase como se cada instrumento estivesse ali para dialogar direto com a sua alma ouvinte, sem nenhum tipo de filtro. É um disco curtinho, ele tem só 8 faixas, pouco mais de 40 minutos, 42 minutos, e com este pouco tempo ele não perde tempo, ele vai direto ao ponto. Monarch, Antagonist, faixas mais pesadas. Illusion, uma faixa magnífica, uma das melhores da carreira da banda. Modesty, alguns dos meus próprios destaques, né, são apenas alguns exemplos de como a banda consegue condensar dor, fúria, compaixão e lucidez em composições que são muito densas, mas que são acessíveis. As letras, vou falar mais disso quando a gente olhar aqui no encarte, elas trabalham de temas como luto, como a nossa própria impotência, o isolamento, o ego, o enfrentamento aí dessas coisas que nos oprimem. Então existe sempre um jogo aqui entre o individual e o coletivo, entre o íntimo e o sistêmico, né? O Soen está cantando sobre si, mas também sobre todos nós. Então vamos dar uma olhadinha aqui com atenção nessa capa ofídica, nesta capa com serpentes. Me permitam virar aqui o ângulo da nossa câmera. Aí está o magnífico disco Imperial da banda Soen, né? A arte de capa é assinada por um fotógrafo chamado Mark Leita, e retrata então uma serpente negra estilizada aqui com detalhes quase escultóricos, né? Parece uma escultura, né? Sobre um fundo escuro. À primeira vista é uma imagem bastante simples, mas como tudo no Soen, nada é gratuito, né? A serpente é um símbolo ambíguo. Em muitas tradições ela representa renovação, trocar de pele, mas também perigo, conhecimento oculto, uma sabedoria silenciosa, e a cobra, a serpente, também representa cura e envenenamento. Se você é picado por uma cobra que te inocula veneno, o antídoto vai ser gerado deste próprio veneno. Então a cobra vive no limiar entre o sagrado e ameaçador, e esta ambiguidade dialoga perfeitamente com os temas do álbum. É uma dor que transforma, é uma raiva que esclarece, é um colapso que gera lucidez. Não há elementos desnecessários aqui nessa capa. O mundo escuro, ele cria, paradoxalmente, um espaço suspenso, né, no qual a serpente se destaca como um ícone de adaptação, de resistência, e um silêncio, não é predador aqui. Como se o álbum inteiro estivesse contido aqui nessa imagem, né? Contido, mas pronto para atacar. Vamos dar uma olhada então na embalagem como um todo. Vou pegar aqui o verso, que traz também a imagem aqui, tom sobre tom, né? Mais uma serpente com alguns ícones que o Soen vem utilizando, né? Essas pirâmides, esses triângulos, o famoso olho que tudo vê, essas meia-luas aqui, elas vêm aparecendo também em outros discos, né? Desde o Lotus, na verdade, também com as faixas seguindo esse mesmo modelo aqui do envernizado, né? É um disco em 2 painéis, né? Ou 4 painéis, se você contar com a capa e a contracapa. E aqui você tem de novo as escamas da cobra e o pretinho. Essa é a versão importada, né? A versão lançada pela Silverline Music, um disco que também foi lançado no Brasil. Vamos dar uma olhada aqui no encarte. Ele não tem o verniz localizado, né? Mas reforça aqui a proposta estética do álbum, né? Eu contei, são 20 páginas de slides de encarte,
e predomina aqui os tons escuros, né, como vocês estão vendo, fontes sóbrias, um design limpo, nada de pirotecnias visuais aqui, né? A palavra escrita é o foco, né? A palavra é tratada com reverência. As letras estão todas aqui, expressas com clareza, é isso que é fundamental. Aqui você vê os nossos belíssimos rapazes feios, né? Imperial, não é? Ele não é um álbum para você se escutar apenas, ele é um álbum para ser lido, para ser sentido, para ser decodificado. O encarte ele é como uma espécie de diário aqui, um livro de confissões íntimas, né? Então você abre essas páginas e se transforma num leitor cúmplice, né? É uma experiência que passa a ser também visual, tátil, né? Ela é quase meditativa. Eu gosto das informações estarem aqui no centro, porque ela elimina aquela página final, né, cheia de detalhes técnicos, né? Então não há excesso de imagens, tudo é contido, mas esse silêncio visual é proposital, ele ecoa então esta contenção emocional do próprio vocalista Joe Eklof, que canta sempre com uma força interna que vibra ali no limite entre a explosão e um certo recolhimento, né? E o design, ele respeita este espaço. Bom, meus amigos, Imperial é, sem dúvida, um dos grandes discos do metal progressivo dos últimos anos. Mais do que isso, eu acho que ele é um manifesto existencial em forma de música, é um álbum que entende que a dor, quando bem expressa, pode ser também um caminho de consciência, que o silêncio, quando bem utilizado, ele é a parte essencial da melodia. A serpente que nos encara da capa é o espelho do álbum. É silenciosa, enigmática, ela nos convida, ela nos observa, né, como se fosse aqui dar um pote, né, e nos convida a mergulhar no disco, e o encarte é o mapa desse mergulho. Se você ainda não ouviu Imperial com atenção, com coração, faça isso, de preferência com fones de ouvido, com um encarte de alma aberta, porque a arte, quando é verdadeira, ela não precisa gritar, ela apenas sussurra e nós escutamos. Se você gostou desse vídeo, te peço que curta aqui o canal do Eibardo, que compartilhe esse material, que inscreva no canal e que conte aí nos comentários se você gosta do Imperial, quais músicas do Soen, qual música te atravessa melhor, te pega de surpresa como uma serpente nesse disco. Um forte abraço, obrigado, Bardo, pelo convite. É isso aí. Tchau, tchau. É isso aí então, pessoal. Muito legal a participação do Fábio aqui, aprendi pra caramba sobre esse álbum. Como eu falei, é uma banda que eu gosto bastante, mas é uma banda nova, recente aqui pro meu gosto, e eu não tenho o conhecimento que o Fábio tem sobre essa banda. E eu só tenho a agradecer por essa grande participação do Fábio, e eu espero que seja a primeira de muitas. Então já aproveito e convido vocês a conhecer o canal do Fábio, o Audiorama, onde ele posta muito material e conteúdo interessante, principalmente a série A História do Metal, que é uma série em que ele vai passando por todos os grandes pontos da história da humanidade que são retratados em músicas dentro do nosso querido estilo favorito metal. Então ele vai abordar tanto a parte histórica quanto a parte musical, vai apresentar bandas, vai apresentar músicas, vai tecer teorias, tecer história. E não somente esse vídeo, mas ele tem muito conteúdo bacana, criativo e com grande conhecimento do canal dele. Eu vou deixar o link do canal dele aqui embaixo, por favor, acessem, curtam, se inscrevam. O cara merece muita atenção e muito carinho lá nesse canal. O cara é foda, patroa! Vou seguir então com os meus convites. Convido vocês a conhecer o Instagram do Eibardo, onde eu posto itens da minha coleção que está sendo escutado. Quero convidar vocês a conhecer as playlists do canal que eu crio no Spotify com artistas e bandas que são citados nos nossos vídeos. E quero convidar vocês que gostaram desse vídeo a assistir outros vídeos, não somente dessa série de capas com serpentes, mas também outros vídeos do Cover Critique, onde eu acabo abordando a parte mais estética, grave, conceitual do álbum através da arte explícita nas suas capas e encartes.
e convidar vocês que gostaram desse vídeo ou gostaram do tom desse vídeo a conhecer outros vídeos no canal, onde eu falo não somente de capas, mas eu também falo de gostos, eu apresento itens recebidos, tanto CDs quanto livros e quadrinhos, falo minha opinião, meus gostos através das tags e das listas e muito mais. Sejam livres para explorar todo o canal, curtir, se inscrever, passar para um amigo. Agradeço novamente o tempo e a atenção de vocês e desde já um forte abraço do Eibardo.